Gente, mais uma semana começando e muita gente reproduzindo as suas atividades diárias, o que é rotineiro, ir para trabalho, chegar do trabalho. E nessa manhã eu amanheci me motivando, dizendo para mim mesmo, eu preciso continuar, eu não posso parar. E assistindo Pablo Marçal, ele diz, continua, cara, continua. E às vezes a gente se paralisa por ficar com medo, por não conseguir ter um bom desempenho. Então a gente é muito imediatista, a gente quer muito realizar agora, quer muito que aconteça agora. Mesmo a gente sabendo como as coisas realmente acontecem, a gente sabe que a gente vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. A gente muitas das vezes quer entregar um resultado imediato e hoje eu amanheci, eu preciso continuar, eu preciso dar continuidade com o meu projeto, é algo que vai mudar a minha realidade. Eu preciso melhorar minha comunicação e eu não posso desistir. Eu peço para você se inscrever nesse canal, deixe seu like, curte, comente. Quando você curte, você informa para o YouTube que o nosso conteúdo está sendo relevante para você e ele passa a entregar para mais pessoas e eu conto muito com o seu apoio. A gente está nessa fase de início de projeto e todo mundo que começou algo já sabe que é dificultoso, que é um desafio grande. Eu quero falar algo nesse vídeo que quase conseguiu me vencer, tem tentado conseguir me vencer, que é o medo. O medo pela ansiedade, o medo ele tem várias raízes, mas o medo que tem tentado me paralisar, o medo que tem conseguido me deixar parado ainda em muitas coisas e na maioria delas no meu próprio projeto. O medo pela ansiedade, muitas das vezes a gente é muito ansioso e quando você tem muita ansiedade com as coisas do futuro, você acaba ficando paralisado. Como foi dito no início do vídeo, a gente é muito imediatista e quer um resultado para agora. E não é assim que as coisas acontecem. Eu fiz algumas anotações aqui e eu quero compartilhar com você. Algo que eu tenho aprendido com algumas pessoas. Como eu falei, eu sigo Pablo Marçal, Thiago Brunet, sigo Joel J. São as minhas referências. A minha esposa pediu para eu compartilhar com vocês um pouco das minhas referências, mas eu não vou falar isso agora. Se você quiser ouvir sobre isso, deixe nos comentários aí é, se você deseja ouvir, se você deseja saber quem foi a pessoa responsável por me motivar a fazer isso. Mas eu quero deixar algo para você, algumas frases que eu anotei aqui, eu quero deixar para você. Quem vive de desculpas não tem resultado. Essa foi uma frase que eu anotei hoje pela manhã. E eu tenho observado em mim mesmo que eu sou especialista em dar desculpas. E a maioria de nós, na realidade, é especialista em dar desculpas. Muitas das vezes a gente planeja, a gente sabe o que precisa fazer, por exemplo, acordar cedo, levantar de madrugada e colocar em prática aquilo que a gente gostaria de realizar. No meu caso, ler pela madrugada. E o que eu tenho notado ultimamente é que na hora de levantar dá aquele friozinho, aquela vontade de ficar na cama, e isso até tem me vencido. E quantas pessoas não têm sido vencidas por isso? E a gente olha para o futuro e diz: eu vou ser milionário, eu quero ter um futuro, eu vou ter um futuro de êxito, eu vou ter uma história diferente. Mas quando chega de madrugada, na hora de levantar, a gente dá mais uma desculpa e é vencido. E a gente sabe que a nossa vida ela é uma colheita. O que a gente colhe diariamente é resultado de plantio que a gente faz no decorrer da nossa caminhada. E eu quero ter um resultado diferente lá no futuro. Então eu preciso semear algo agora que vai me dar esse resultado que eu almejo. Futuramente, como é sabido aqui, eu quero entregar algo melhor para minha esposa, para minha filha, cara, e a gente precisa de motivação. Né? Acredito que todo ser humano consegue se realizar muito mais, consegue progredir muito mais na vida a partir do momento em que a gente tem uma motivação certa. Então, quando eu levanto pela parte da manhã, olho para minha filha, olho para minha esposa, eu acredito que isso é algo que me motiva muito a continuar o que eu tenho em mente. E eu acredito que se você não consegue enxergar uma referência, olhe para o seu pai, olhe para sua mãe e
deseja entregar algo melhor para ele. Eu acredito que todo mundo deseja realizar algum sonho do pai, da mãe. E o que é o sonho dos nossos pais? É nos ver bem-sucedido, é ver a gente com uma história diferente geralmente da deles, ainda mais a gente que tem uma vida relativamente pobre, sem muitos recursos, e que deseja entregar algo melhor para os nossos pais. Às vezes estuda, e quando chega lá na frente, a realidade de muitos, quando chega lá na frente, tem que parar porque precisa trabalhar para ajudar nas coisas de casa. É, então, hoje a gente tem um acesso, né, à internet, que é algo que tem ajudado muitas pessoas e que não é diferente com a gente. E se a gente tiver coragem de colocar a cara, de se expor, como a gente tem visto por aí, muitas pessoas simplesmente mudaram de vida somente por se expor, contar sua história, o que eu acredito que é muito impactante, porque cada um tem uma história diferente. Ninguém tem história, ninguém vai repetir histórias. Sempre que você ouvir uma pessoa falando, vai ouvir contando a sua história e sempre vai ter algo diferente de outras histórias. Então, a gente precisa colocar a nossa história no ar. As pessoas desejam ouvir, as pessoas precisam ouvir, e isso até para motivar as pessoas a começarem a contar a sua própria história. Quantas pessoas estão com a história paralisada? Muitas das vezes pelo medo, como foi dito, o medo ele é algo paralisador. A gente teme falar muitas das vezes, a gente teme abrir a boca porque a gente não quer ser caçoado por ninguém, a gente não quer que as pessoas riem da gente. E só que esse é um detalhe muito importante que a gente precisa observar, que as pessoas realmente elas vão rir da gente, mas até essas risadas elas acabam nos trazendo promoção, acabam promovendo um pouco da nossa história, porque as pessoas começam a compartilhar, né? E contar a nossa história de uma forma até desagradável, mas isso acaba sendo compartilhado com outras pessoas e a gente acaba é, o que a gente tem acaba sendo entregue para um número maior de pessoas. Mas a gente vive numa nação onde as pessoas elas têm um desejo de ajudar umas às outras. E se você não tem coragem de começar, ainda não teve a coragem de começar esse projeto, algo que você tem aí para expor, que eu creio que é algo muito relevante, você precisa dar o primeiro passo, começar a escrever sua história. Uma das coisas que eu vou falar muito durante as minhas gravações, durante os meus temas, é sobre o medo, porque é algo muito importante que as pessoas precisam saber, que é algo que paralisa a vida, tem paralisado muitas histórias e sonhos, tem feito com que histórias tenham deixado de ser contadas, ainda mais no nosso tempo, na era digital. E você não pode ser a próxima pessoa a morrer com seus sonhos. Seu sonho precisa ser realizado. Seu sonho não pode morrer com você. Você precisa deixar um legado nessa terra que vai agregar valor na vida de outras pessoas. Então, olhe para alguém que precisa de você. Isso vai ser uma grande motivação para você começar e, claro, mudar a sua história a partir daí. Então, gente, para finalizar esse vídeo, eu não posso deixar de finalizar os meus vídeos, de gravar sem deixar uma mensagem que vá aproximar você de Deus. Eu acredito que essa é uma atitude dos verdadeiros amigos que realmente devem estar do nosso lado. São pessoas que nos aproximem mais de Deus. Mesmo que você não vá para uma igreja, eu acredito que você tema a Deus, respeite seus princípios, porque Deus é digno disso. A Bíblia diz que até os demônios temem e tremem na presença de Deus. Mas a passagem que eu quero deixar está no livro de João, capítulo 11, quando conta a história lá onde conta a história da ressurreição de Lázaro. Antes de Lázaro ser ressuscitado, acontece algo bem importante. É um detalhe que precisa ser observado, eu acredito. Jesus pediu para as pessoas removerem a pedra. Por que Jesus pediu para as pessoas removerem a pedra se ele ia ressuscitar um morto? Por que ele não disse apenas mova-se pedra? Porque Jesus ele nunca vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Assim como Deus falou para Josué, sede forte e corajoso, porque é algo que Deus não vai dar para a gente, força e coragem, a gente que tem que correr atrás disso para realizar aquilo que a gente almeja. Então, Jesus só fez aquilo que realmente só Ele pode fazer, ressuscitar Lázaro. E as pessoas que
estavam ali ao redor, foram as pessoas que removeram a pedra. O nosso trabalho é somente aquilo que cabe a nós. O resto a gente precisa crer que Deus vai fazer e entregar verdadeiramente nas mãos dele. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe você, que realize seus sonhos, que os seus projetos possam ser realizados. E muito grato por você ter ficado até aqui. Meu respeito a você também. Tá? Se você tem um sonho, conte com a gente naquilo que a gente puder. E deixe seu comentário, nos ajude a crescer. Eu acredito que com o nosso crescimento você vai junto também, porque é algo que vai gerar valor na sua vida e a nossa história. O principal motivo da gente contar a nossa história aqui é motivar você a sair do lugar de onde você está e começar a realizar os seus projetos. Muito obrigado, forte abraço a todos, até a próxima.